Glória a Deus, irmãos, coisa boa. Gente, quando nós falamos sobre dons e ministérios, talvez na mente de muitos já vem logo aquelas listinhas, né? De Romanos 12, de Efésios 4, de 1 Coríntios 12. Mas talvez eu não vou entrar muito por essa estrada. Talvez eu fale mais sobre ministério do que dom, tá? E alguns ingredientes que a gente precisa para desenvolver um serviço, um ministério, né? Ontem já foi o principal deles, é a comunhão com Deus, porque ali a gente recebe direção, tá? Eu sei, irmãos, Márcio, eu sei exatamente aquilo que Deus quer que eu faça. Se eu não fizer por preguiça, não é por dúvida. Eu sei exatamente o que Deus quer que eu faça aqui nessa terra enquanto eu estiver aqui. E eu sei disso porque eu recebi essa direção na minha comunhão. Eu sei exatamente, tá? Então se eu não fizer, é por pura preguiça, o pecado vai ser a preguiça, tá? Mas eu recebi essa clareza, essa convicção, essa certeza absoluta do que Deus quer que eu faça aqui na minha comunhão. Esse é o principal. Você quer saber o seu lugar no corpo de Cristo? Você quer saber qual é o seu dom? Você quer saber qual é o seu ministério? Você quer saber qual é a sua contribuição aqui nessa terra? Busca Deus, vai e fica lá até Deus falar. Não muda de assunto, desenvolva esse assunto, vai e fica. É assim que você vai descobrir. Esse é o principal ponto. Isso aí é o que vai resolver todas as interrogações em convicções. Amém? Agora, nessa manhã, irmãos, eu gostaria de colocar aqui um pano de fundo a respeito da vida e da missão da igreja, tá? A igreja, irmãos, ela tem uma vida, mas ela também tem uma missão. Tem a vida da igreja e tem a missão da igreja. A vida da igreja, irmãos, está em Atos 2:42. A missão da igreja está em Atos 1:8. A vida da igreja que está em Atos 2:42 fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essa é a vida da igreja. Mas em Atos 1:8 fala da missão da igreja. Vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, não só em Jerusalém, mas em toda a Judéia, Samaria e confins da terra. Ali está falando da missão local, missão regional e missão mundial. Jerusalém, a missão local; Judéia e Samaria, a missão regional; e confins da terra, a missão mundial. Jerusalém recebeu essa missão e foi muito lenta na missão, né? Ao passo que a igreja de Antioquia se tornou um centro de missões mundiais, né? O ministério apostólico de Paulo e Barnabé. Mas então, irmãos, tem a vida da igreja e a missão da igreja. Nós, como igreja, temos uma vida e temos uma missão. Amém? Quer repetir comigo só para ficar marcado? A vida e a missão da igreja. Quer dizer para a pessoa que está do seu lado? A vida e a missão da igreja. A vida da igreja está em Atos 2:42. E ela diz respeito a conscientizar e consolidar a igreja. A missão da igreja está em Atos 1:8. E tem a ver com equipar e enviar. Então, nós como igreja vamos passear sempre por essas 4 palavrinhas: conscientizar, consolidar, equipar e enviar. Conscientizar e consolidar tem a ver com a vida da igreja, e equipar e enviar tem a ver com a missão da igreja. Ficou claro ou não? Amém? Tá. Nós já temos sido, irmãos, conscientizados de todas essas verdades da palavra de Deus.
do propósito eterno de Deus, da vida e obra de Jesus, da porta, caminho e alvo, do novo nascimento, da cura da alma, das juntas e ligamentos, do serviço de fazer discípulos, dos fundamentos da fé, da família cristã, do matrimônio indissolúvel, da função de cada cônjuge, da criação de filhos, da administração de finanças. Tudo isso nós já temos sido conscientizados. Isso tem a ver com a vida da igreja, porque na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, nós temos sido conscientizados. E aí, nessa primeira etapa da vida da igreja de conscientização, tem muitas localidades que morrem ali. Eu já vi uma igreja morrer, acabar, arruinar, porque só ficou na etapa da conscientização. Todos estavam conscientes, mas não estavam consolidados na vida da igreja. E aí entra aquela palavra dura que Jesus dá para uma daquelas localidades da Ásia. Você tem nome de que vive, mas está morto. Consolida o resto que está para morrer, porque eu não tenho achado íntegras as tuas obras diante do meu Deus. Então o que estava faltando naquela igreja? Consolidação. Eles estavam conscientes, mas não estavam consolidados. E a conscientização e a consolidação tem a ver com a vida da igreja. Nós temos sido conscientizados, mas todas essas verdades que nós já estamos conscientes precisa ser consolidada na nossa vida. O que é ser consolidado? Colocar num lugar seguro, longe de perigo, de naufrágio, de sofisma, de engano, de falsas doutrinas. Isso é conscientizar. E isso tem a ver com a vida da igreja. Nós precisamos ser conscientizados dessas verdades e precisamos ser consolidados nessas verdades. E isso tem a ver com a vida da igreja. A vida da igreja é a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão, as orações. Então, sabe essa vida de igreja que nós temos? Ensina, ora, canta, adora, retiro de cura da alma, e comunhão, e parte o pão, e ceia. E essa comunhão, tudo isso tem a ver com a vida da igreja. Mas, irmãos, nós não podemos parar aí. Se a gente parar na vida da igreja, nós não vamos cumprir a missão da igreja. E qual é o problema disso? O problema é que se a gente ficar só na vida da igreja, a gente vai ficar uma igreja gorda, obesa. E com a obesidade vem um monte de doença. A gente vira uma igreja preguiçosa, com uma cabeça desse tamanho, cheia de conhecimento, com uma barriga gorda desse tamanho, cheia de alimento, umas perninhas desse tamanhozinho, não anda, não sai do lugar, não se move, não ganha ninguém. Então nós não podemos ficar só na vida da igreja, porque senão a gente vai engordar. E para tirar essa igreja gorda do sofá da frente da TV, aí já vem um monte de doença com a obesidade. Então nós precisamos sair dessa vida da igreja, que muitas vezes é muito gostoso, e avançar para cumprir a missão. Para cumprir a missão da igreja, que está em Atos 1,8, de ser testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Missão local, missão regional, missão mundial. Lá em Agudos, há muitos anos atrás, mais de 10 anos, uma vez Deus me deu uma palavra profética para a igreja de Agudos, que Agudos ia ser um centro de missões mundial. E nós éramos ali em menos de 20 pessoas. E aí a gente foi se desenvolvendo, Deus começou a levar a gente para a missão regional, a gente começou a sair, começou a plantar grupos de discípulos em outras localidades, e em 2014 foi a minha primeira missão mundial, quando eu fui para o Chile. Nós já estamos também atuando nessa esfera da missão mundial. Aí depois foi Chile, foi Argentina, foi Peru, foi Estados Unidos. Porque a missão da igreja ela tem 3 etapas: a local, a regional e a mundial. E Agudos está ali, essa localidade, com todos os desafios que nós temos ali, mas nós já estamos avançando nessa etapa da missão mundial. Então nós não podemos ficar somente na missão local, nós precisamos também avançar
na missão regional e na missão mundial. Amém? E isso tem a ver com equipar e enviar. Nós sempre vamos passear nessas 4 palavrinhas: conscientizar, consolidar, equipar e enviar. Conscientizar e consolidar tem a ver com a vida da igreja. Equipar e enviar tem a ver com a missão da igreja. Então nós não podemos ficar somente na vida da igreja, nessa vida de retiro, de comunhão, de adoração, de partir do pão, de ceia, de compartilha e ora e confessa e ensino. Tudo isso é lindo, maravilhoso, desde que isso desemboque na missão. Toda essa vida da igreja tem que desembocar na missão. Não tem vinde a mim que não desemboque no ide e fazei. Todo vinde a mim vai desembocar no ide e fazei. Amém? Em Mateus 11 Jesus disse: vinde a mim, os que estão cansados. No 28 ele disse: ide e fazei. Porque o vinde, ele tem que desembocar no ide. Ele tem que desembocar no ide. Amém, irmãos? Então nós precisamos avançar em direção à missão da igreja. Dada essa introdução sobre a vida e a missão da igreja, eu gostaria, irmãos, de compartilhar aqui 4 aspectos que nós precisamos ter bem definidos e resolvidos para a gente sair da vida da igreja e avançar a missão da igreja com liberdade, com ousadia, com pegada, com energia. 5 aspectos para a gente ajustar, para a gente ter bem definido na nossa vida como igreja, para a gente avançar em direção à missão. Primeiro aspecto: viver por convicções. Falaram para mim hoje de manhã: hoje está um clima de São Paulo, né? Eu falei: não sei aonde, calor danado que está. Não sei aonde está o clima de São Paulo aqui. Primeiro aspecto, irmãos: viver por convicções. Márcio, por que depois que eu fui batizado, por que depois que eu nasci de novo, eu tenho o Espírito Santo morando dentro de mim? Por que começou lutas na minha vida que eu nunca tive antes? Por que depois que eu fui batizado, eu comecei a ter alguns conflitos que eu nunca tive antes na velha vida? Por quê? Porque agora, irmão, você enfrenta uma luta que Gálatas 5,17 responde: a luta da carne contra o Espírito. Você nunca teve essa luta antes. Agora você enfrenta uma luta depois que você passou pela porta, depois que você se arrependeu, foi batizado, recebeu o Espírito Santo. Você está enfrentando uma luta que na velha vida você nunca enfrentou antes: a luta da carne contra o Espírito. Porque o Espírito Santo entrou em você a partir do momento que você nasceu de novo. E antes o Espírito Santo não estava dentro de você, só estava a carne. E a carne vencia tudo. Você era escravo do pecado, você era escravo da carne. Você perdia todas. Eu não sei se as irmãs vão entender bem essa expressão. Você perdia de WO. As irmãs entendem essa expressão? Quando tem uma partida, vai ter 2 times que vão jogar em tal dia e em tal horário. Aí um time chega lá no campo e o outro time nem aparece. Então esse time que nem apareceu em campo perdeu de WO, porque nem colocou o seu time para jogar a partida. Então nós perdíamos de WO, porque o time do Espírito nem entrava em campo, a carne vencia todas. A gente era escravo. Não tinha nem luta, não tinha guerra nenhuma ali. Só que agora o Espírito Santo entrou aí dentro de você. Só que a carne também está aí dentro de você. E eles estão lutando um contra o outro, porque eles são opostos entre si. Por isso que você tem conflitos hoje que você nunca teve antes. Porque todos os dias o Espírito que está aí dentro está lutando contra a carne. Agora você passou para o time do Espírito.
Você não faz mais parte do time do adversário. Só que o time adversário não respeita a regra, eles dão canelada. É por isso que você tem esses conflitos. A carne lutando contra o espírito e o espírito lutando contra a carne, porque os dois são opostos entre si. Irmão, presta bastante atenção. A carne vive de sentimentos. O espírito vive de convicções. São dois leões, qual você alimentar vai ganhar. Faz sentido isso para você? A tua carne, ela vive de sentimentos. E o Espírito Santo que está aí dentro de você vive por convicções. Qual você alimentar, vai ganhar. A questão não é você vencer a carne, a questão é você alimentar o leão correto. Porque o Espírito vai dar conta de vencer a carne. Mas para isso você precisa alimentar o leão correto. Então o que você precisa fazer? Corta o alimento do leão errado. Corta o alimento dele. E alimenta o espírito. Ah, Márcio, como que faz para alimentar as convicções? 5 lugares que nós já temos aprendido para você alimentar suas convicções. Primeiro, Bíblia. Para você ler a Bíblia, você está alimentando suas convicções. Quando você medita nas Escrituras, você está alimentando suas convicções. Por isso que nós temos aquele desafio da leitura diária, aquela leitura sistemática. Por quê? Porque quem não planeja, não lê. Você tem que ler a Bíblia intencionalmente. Ninguém lê a Bíblia por acidente. Tem que ser planejado. Você planeja e lê de propósito. Isso vai alimentar as suas convicções. Segundo lugar onde você encontra as convicções: oração. Então, quando você se consagra a Deus em oração, você alimenta as suas convicções. Lembra de Mateus 6,6? Quando você quiser orar, você entra no teu quarto, tranca a tua porta e ora, e o teu Pai que vê em oculto, Ele te recompensará. Mas Márcio, eu estou orando, eu quero que Ele me escute. Mas Deus não quer escutar você orando, Deus quer ver você orando. É como se Ele estivesse lá no seu quarto secreto, só esperando você entrar. Quando Ele vai vir? Olha lá, 2 horas no Netflix, agora foi lá mais 1 hora no YouTube, agora mais 3 de videogame. Quando Ele vai vir? Não vem nunca. Agora foi jogar bola, agora ficou no WhatsApp, agora foi tomar banho, comer, vai entrar. Agora Ele vem. Ah, finalmente Ele entrou. É como se o coração de Deus ele tivesse essa expectativa de você soltar as coisas um pouco e ir lá ouvir o que Ele tem para te dizer. Ele quer ver você orando. Ele quer ver você parar tudo da tua rotina e você separar esse tempo exclusivo só para Ele. Ele quer ver. Quando você faz isso, você alimenta as tuas convicções. Ah, Márcio, eu não consigo ser discípulo, eu não consigo vencer a carne, como é que eu vou cumprir a missão? Mas você está alimentando o leão errado e não está alimentando o leão certo. Por isso que você não está conseguindo. Aí muitos morrem, desistem aí, nessa etapa. Foi consciente, mas não foi consolidado. Terceiro lugar que você encontra as convicções: jejum. Quando você jejua, você alimenta as suas convicções. Mas é assim, irmão, para jejuar tem que ser intencional. Ninguém jejua por acidente. Planeja o teu jejum e cumpre ele de propósito, intencionalmente. Ninguém jejua por acidente, sem querer, querendo. Amanhã me deu uma vontade de jejuar. Não, tem que planejar e viver isso intencional.
Ninguém jejua por acidente. Quarto lugar onde você encontra convicções, alimenta as tuas convicções: adoração, louvor, cantar a música de Deus. Quando nós cantamos para Deus com todo o nosso coração, quando a gente entra no quarto, coloca um louvor lá e fica chorando na presença de Deus, você está adorando, você está alimentando as tuas convicções. Aí você pega aqueles discípulos lá se alimentando com música do mundo, aí não consegue vencer a carne. Por quê? Está alimentando o leão errado. Corta o alimento do leão errado e alimenta o leão correto. Quinto lugar que você encontra essas convicções: comunhão com os irmãos. Comunhão com os irmãos. Por que nós nos ajuntamos nas reuniões, na igreja, nas casas, nos domingos, no retiro? Para a gente alimentar as convicções uns dos outros. Você entende? Igreja não é um clube onde os associados vão no final de semana. Igrejas são pessoas que se juntam para alimentar as convicções uns dos outros. Amém? Está fraco esse amém, hein? Amém ou não? Oh, Jesus amado. Esses são os lugares que você alimenta as suas convicções. Mas Márcio, eu não sinto de orar, eu não sinto de ler a Bíblia, eu não sinto de jejuar. O nome disso é autossabotagem. A tua carne está sabotando as tuas convicções e você está caindo que nem um patinho. O nome disso é auto-boicote. A tua carne está boicotando a tua santidade, a tua comunhão com Deus. Mas Márcio, se eu ler a Bíblia sem sentir, é hipocrisia. Se eu ir na reunião sem sentir, é falsidade. Não, irmão, você está confundindo as coisas. Isso não é hipocrisia, isso é senso de responsabilidade. Você está confundindo falsidade com senso de responsabilidade. Tinha uma época que eu trabalhava numa empresa de tecnologia em Bauru, e eu tinha que acordar às 6 horas da manhã, pegar o ônibus às 7 para entrar às 8. Agora olha bem para minha cara. Você acha que eu sentia de acordar todos os dias 6 horas da manhã? Você acha que eu sentia? Eu não. Eu sentia de ficar dormindo até às 11. É isso que eu sentia. Mas eu nunca perdi um dia de emprego por causa desses sentimentos. Ah, Márcio, é hipocrisia, você foi trabalhar sem sentir. Não, você está confundindo as coisas, irmão. Não é hipocrisia, isso é senso de responsabilidade. Eu tenho responsabilidade. Sentindo ou não sentindo, eu tenho que levantar às 6, pegar o ônibus às 7 e trabalhar às 8. Não é falsidade, não é hipocrisia, é senso de responsabilidade. Agora, você percebeu como nós somos extremamente responsáveis com a nossa vida profissional, mas somos irresponsáveis com a nossa vida espiritual? E a gente usa como justificativa essa autossabotagem, né? Irmãos, nós não vivemos por sentimentos, nós vivemos por convicções. Nós não decidimos a nossa vida por sentimentos, nós não tomamos os sentimentos como base para tomada de decisão em nenhuma área da nossa vida. Instrumento seguro para tomada de decisão são convicções, não sentimentos. Amém, irmãos? Nós não vivemos por sentimentos, nós vivemos por convicções. Então esse é o primeiro ponto para que a gente possa avançar bem na missão
em descobrir o nosso dom e colocar ele em prática, em fazer discípulos, em evangelizar, em cumprir a missão, em sair, cumprir o nosso propósito, serviço, ministério. Então nós precisamos viver por convicções. Segundo, nós precisamos ser essenciais e não excelentes. O texto é Lucas 10, do 38 ao 42. Não precisa abrir, é um texto conhecido, eu vou comentar ele, tá? Mas se você quiser anotar aí, é Lucas 10, do 38 ao 42. Esse texto conta da experiência de Marta e Maria com Jesus. Você lembra? Quantos lembram? O que aconteceu? Jesus chegou na casa delas. Estava lá Marta e estava Maria. Maria sentou aos pés de Jesus e ficava ali ouvindo a palavra dele. E a Marta, o que a Marta estava fazendo? Ocupada com muitas coisas. Estava ocupada com muitos serviços. Marta foi excelente no serviço. Maria foi essencial na comunhão. E para a gente cumprir a missão, nós precisamos ser essenciais e não excelentes. Em um mundo onde tudo nos pressiona a sermos excelentes em muitas coisas, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Porque senão a gente perde a essência, porque a gente está ocupado com muitas coisas. A gente é excelente em um monte de coisa vazia. E não somos essenciais. Então nós precisamos, irmãos, ser essenciais. E não excelentes em muitas coisas. Marta estava ocupada com muitas coisas. Maria foi essencial, escolheu a boa parte. Então nós precisamos ser essenciais. Irmãos, você já reparou que nós nos preocupamos muito com as coisas que faltam na nossa vida? E a gente não se dá conta que o que mais nos atrapalha são as coisas que sobram. Você já percebeu que nós estamos muito cansados para cumprir a missão? Por que a gente anda tão cansado para cumprir a missão? Vamos fazer um discípulo? Vamos fazer uma visita? Vamos expulsar um demônio? Vamos num evangelismo? Vamos fazer uma viagem? Estou cansado. Vamos orar? Vamos numa vigília? Estou cansado. Por que nós estamos tão cansados? Porque tem muita coisa sobrando na nossa vida. A gente é excelente em muitas coisas e não somos essenciais. A gente fica tão preocupado com as coisas que faltam na nossa vida e fica correndo atrás delas, e a gente não percebe que as coisas que sobram nos atrapalham mais. Nós estamos sendo excelentes em coisas vazias e não somos essenciais. E Jesus falou para Marta assim: poucas coisas são necessárias. Poucas coisas são necessárias. O mundo nos pressiona a sermos excelentes em muitas, mas Jesus nos diz que poucas são necessárias. Teve uma época na minha vida que eu estava trabalhando em muitas frentes. Eu estava fazendo um trabalho nas escolas, eu estava com os grupos caseiros, eu estava na igreja local, no presbitério, na missão regional, na missão mundial, no louvor, no violão, na escala, com o evangelismo nas ruas. Era muita coisa. Quando Deus chegou para mim e falou assim: Márcio, poucas coisas são necessárias. Fazendo tradução de livro. Teve uma vez que eu tinha que traduzir um livro do Jorge Mitian que tinha mais de 300 páginas. Eu tinha 2 meses.
Eu estava trabalhando de segunda a sexta no horário comercial. Eu despertava, colocava o despertador 4 horas da manhã, ficava traduzindo até as 6h30, todos os dias. Aquele livro, Curados pela Palavra, segunda edição. E eu estava cansado, eu já estava com muita coisa. E eu lembro que ali Deus falou comigo, falou: Márcio, poucas coisas são necessárias, você está trabalhando em muitas frentes de trabalho. Aí eu comecei a buscar Deus para saber quais eram aquelas poucas que Ele realmente queria que eu fizesse, para que eu possa começar e ir até o fim. Porque você já percebeu que a gente começa muita coisa e não termina? Por quê? Porque nós estamos ocupados com muitas coisas, não estamos sendo essenciais, estamos sendo excelentes. Por isso que a gente começa muita coisa e não termina. Nós somos um povo de muita iniciativa, mas de pouca acabativa. Por que a gente começa a ler livro e não termina? Começa uma aula de violão e não termina. Começa a aprender um idioma e não termina. Começa a fazer um contato e não termina. Começa um evangelismo e não termina. Começa a ler a Bíblia e não termina. Começa uma faculdade e não termina. Começa um trabalho e não termina. Começa um projeto e não termina. A gente começa muita coisa e não termina elas. Por quê? A gente está ocupado com muitas, procurando ser excelente em muitas. Não precisa, poucas são necessárias. Seja essencial. Para um pouco, solta as coisas um pouco e vai ouvir o que Deus quer. Vai lá perguntar a Deus: quais são as poucas coisas que o Senhor realmente me manda fazer? Será que eu não estou fazendo uma coisa que Deus não mandou eu fazer? Você entende? São dias que nós precisamos ser mais cirúrgicos, mais precisos, mais eficazes. Nós precisamos ouvir aquilo que Deus quer. Nós precisamos ser essenciais para cumprir a missão. Só que para isso, irmãos, nós vamos ter que eliminar alguns excessos da nossa vida, que nos atrapalha muito mais do que as coisas que faltam. Fracasso é você ter sucesso naquilo que Deus não mandou você fazer. O que é fracasso? Fracasso é você ser bem sucedido naquilo que Deus não quer. Isso é fracasso. Então nós precisamos, irmãos, filtrar esses excessos para sermos essenciais e aplicar diligência nisso. Uma vez eu aprendi a palavra diligência, o conceito de diligência. O que é diligência, irmãos? Para você, o que é diligência? Vamos ver. Assiduidade com objetivo. O que mais? O que é diligência para você? Vamos, gente. É uma pergunta. O que é diligência para você? Ninguém arrisca. Só ele de Nova Mutum. Ser assertivo. O que mais? Ser rápido. Eu aprendi um conceito de diligência que é assim, é você fazer bem feito e fazer até o fim. Então ser diligente não é você fazer bem feitinho, mas não terminar aquilo que você começou. Mas ser diligente também não é você ir até o fim de qualquer jeito. Ser diligente é você fazer bem feitinho e você fazer até o fim. Isso é diligência. Só que não dá para ser diligente em muitas coisas. O conceito de diligência se aplica naquilo que é essencial. Então você precisa ter uma mente essencial. Se livra dos excessos e foca naquilo que é essencial. Poucas coisas são necessárias.
Quais são as poucas coisas necessárias que Deus realmente quer que você faça? Faz uma lista de 3, 5. Quais são? Você precisa descobrir, fica aí como tarefa para o final do retiro. Essa é a sua tarefa. Amém, irmãos? Terceiro, andar por visão. Atos 26, 19. Esse a gente tem que ler. Vamos ler, irmãos? Atos 26, 19. Atos capítulo 26, versículo 19. Paulo está dizendo aí para um rei chamado Agripa. O que Paulo falou para ele? Eu não fui desobediente ao quê? A visão celestial. Paulo está falando, eu não fui desobediente à visão celestial. Mas irmãos, do que Paulo estava falando aqui? Da visão celestial específica para a vida dele. Existe uma visão geral, existe uma visão específica para cada um de nós. Existe uma visão do propósito eterno de Deus, de ser o pai de uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus. Mas existe uma visão específica de Deus para cada um de nós. Sabe o Salmo 139? Que Deus diz, antes de você ser formado no ventre materno, eu já te conheci. E todos os seus dias estão escritos no meu livro, cada um deles determinado. Então, no livro de Deus a teu respeito, está escrito lá a visão específica dele para você. Então, vamos supor que Jesus volta hoje e você está prestando contas da sua vida. Aí você fala assim, eu fiz 50 discípulos em Cuiabá. Aí Deus vira para você, mas no teu livro aqui está escrito que você seria missionário na África. Essa era a visão celestial para a tua vida. Então você não vai poder dizer que você não foi desobediente à visão celestial. Você entrou num serviço que não era teu. Você entende o que eu estou dizendo a respeito de visão específica? Quando Paulo fala aqui, eu não fui desobediente à visão celestial, ele está falando de uma visão específica de Deus para a vida dele. Márcio, mas qual era a visão específica de Deus para a vida de Paulo? Está nos versículos anteriores, é só ler aí. Olha o versículo 16. No final do versículo 15, olha o que fala: eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te, firma-te sobre os teus pés. Olha aqui a visão celestial específica de Deus para Paulo, está aqui, porque por isso te apareci e te constituí ministro e testemunha. Então você não é sacerdote, você não é levita, você é ministro e testemunha. Está bem específico. Tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio. Você não vai para os judeus, você vai para os gentios. Essa é a minha visão celestial para você, Paulo. Está falando de algo específico. Para quê? Olha o versículo 18. Para abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os quais são santificados pela fé em mim. Essa era a visão específica de Deus para Paulo. Aí Paulo cumpriu isso e disse assim: eu não fui desobediente. Te pergunto, você pode dizer a mesma coisa que Paulo disse? Eu não fui desobediente à visão específica de Deus para a minha vida. Eu sei exatamente aquilo que Deus quer que eu faça, e eu fiz.
Será que todos nós que estamos aqui podemos dizer isso com convicção? Mas Márcio, eu nem sei o que Deus quer de mim, está vendo? Então você precisa fazer o quê? Solta as coisas um pouco e vai lá ouvir o que Deus quer. Só que quando você for lá, vai e fica. Vai e fica. Deus quer mostrar para você, Deus quer falar com você. Você tem uma função específica. Você tem um dom particular, personalizado, específico, que ninguém melhor do que você para cumprir. Isso vai fazer a diferença na vida dos outros. Isso é visão celestial. Não é uma visão geral, é uma visão específica que Deus tem para cada um de nós. E nós precisamos andar por essa visão. Mas a gente nem sabe qual é, Márcio. Pois é. Então está vendo que nós temos bastante trabalho até o final do retiro. Descobrir qual é. Como que nós vamos descobrir? Ih, murchou de novo. Gente, como que nós vamos descobrir? Orando, ouvindo Deus. Porque aquele que ouve a voz de Deus não fica confuso naquilo que tem que fazer. Então nós precisamos andar por visão. Essa visão vem através de ouvir Deus. Nós precisamos ouvir ao Senhor. Agora, irmãos, você já percebeu que o ser humano, ou ele anda por visão, ou ele anda por oportunidade, ou ele anda por necessidade? Homens relevantes venceram suas necessidades, superaram as oportunidades e viveram por uma visão. Homens e mulheres que não foram desobedientes à visão celestial, venceram suas necessidades para viver por uma causa, por um propósito, por uma visão. Qual é a sua? Por que você acorda a cada manhã? O que faz te levantar da cama? Uma necessidade? Uma oportunidade? Ou uma visão? O que te inspira? O que mexe com você? O que deixa você aleluiado? Ah, Márcio, mas apareceu uma necessidade aqui, ó. Eu não posso viver sem isso. Eu preciso entrar e eu fui. Aí você foi, movido por uma necessidade que está te afastando da visão. Ah, Márcio, apareceu uma oportunidade, uma porta aberta imperdível. Essa oportunidade da minha vida. Entrei. Aí você vai ver, aquilo só te levou longe da visão. Porque você andou por uma oportunidade e não por uma visão. Qual a visão celestial de Deus para a sua vida? Descubra e viva por ela. Aí você vai poder dizer que nem Paulo: eu não fui desobediente à visão celestial. Eu tenho certeza absoluta daquilo que Deus quer que eu, Márcio, faça. Se eu não fizer por preguiça e desobediência, não é por dúvida, porque eu sei exatamente aquilo que Deus quer que eu faça. Você está nessa geração, nesse lugar, porque Deus tem uma visão celestial para você, com os teus talentos que você tem, naturais e espirituais. Você precisa descobrir qual é, fica de tarefa até o final do retiro. Amém, irmãos? Oh, Jesus amado, vocês estão olhando com uma cara assim. Márcio, como que eu faço? Então, eu vou orar e vou ouvir a Deus. Segunda dica, pergunta para os irmãos. Lembra quando Paulo se converteu no caminho para Damasco, em Atos 8? Jesus apareceu para ele no caminho e falou assim: Paulo, vai lá perguntar para Ananias, ele vai falar as coisas que você tem que fazer, não vai ser eu.
Então você quer saber o que você tem que fazer, qual é a visão celestial de Deus para a tua vida, teu dom, teu ministério, teu serviço, teu talento, teu lugar no corpo de Cristo? Pergunta para os irmãos. Quem é teu Ananias? Paulo tinha um Ananias para guiar ele. Quem é o teu? Pergunta para ele. Deus usa muitos os discipuladores para falar qual é o nosso lugar no corpo de Cristo. Você já percebeu como isso acontece na Bíblia? Por exemplo, quem descobriu o ministério de Josué? O líder dele, Moisés. Quem descobriu o ministério de Davi? O líder dele, Samuel, e ungiu ele rei. Quem descobriu o ministério dos apóstolos? O discipulador deles, Jesus. Quem descobriu o ministério de Timóteo? O discipulador dele, Paulo. Deus usa muitos irmãos para nos dizer, para nos orientar, para nos guiar, porque eles estão de olho no nosso potencial. Eles não conhecem, eles sabem. Pergunta para eles. Você precisa descobrir, irmão, qual é a visão celestial de Deus para a tua vida. Você já viu aquela expressão? Você fica aí à toa. Já viu essa expressão? Ficar à toa. Só que eu descobri que toa era o nome de uma corda, antigamente, que rebocava o barco quando ele encalhava no meio do mar. Então vinha um reboque, pegava uma toa, que era uma corda, colocava nesse barco e rebocava esse barco para um outro lugar. Isso é andar à toa. Andar à toa não é ficar sem fazer nada, é ser rebocado para longe da visão. Sabe quando você é rebocado por uma necessidade ou por uma oportunidade, aí você vai ver, aquilo só era um reboque que te afastou longe da visão de Deus para a tua vida. Por isso, meu irmão, não ande à toa. Não ande à toa. Quer dizer, só para ficar marcado, quer dizer para o irmão que está do seu lado, não ande à toa. O que é andar à toa? Ficar sem fazer nada? Não, é você ser rebocado por uma oportunidade ou por uma necessidade que te afasta da visão. Aí você entrou nessa oportunidade e ficou 10 anos da sua vida lá nessa oportunidade. Depois desses 10 anos eu consigo me arrepender e voltar para a visão? Consegue, mas esses 10 anos você nunca mais recupera. Tempo perdido você nunca mais recupera. Então você não pode perder o timing de Deus. Entende? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Amém, irmãos? Ande por visão, assim você vai cumprir a missão. Mas talvez muitos de nós estamos aqui em dúvida. Eu não sei qual é a visão celestial específica de Deus para a minha vida. Não sei qual é o meu dom, não sei qual é o meu talento, não sei como descobrir isso, não sei como funcionar nele, não sei como frutificar ele, não sei como prosperar ele. A ideia é provocar você a ir atrás para descobrir isso. Eu não posso fazer isso por você. Eu te dou um mapa, você tem que andar por ele. Bate no peito e busca. Qual é a garantia que você tem que Deus vai falar? É porque Ele que mandou buscar. Buscai e achareis. Batei, abrir-se-vos-á. Pedi e dar-se-vos-á. Amém, irmãos? O quarto aspecto que a gente precisa ter bem definido na nossa vida para a gente avançar bem em direção à missão: se preparar. No sentido de preparo, você precisa se preparar de antemão. Texto, Salmo 144, versículo 1. Salmo 144, 1. Olha
Olha o que Davi está falando aí. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Então ele está falando que ele tinha uma comunhão com Deus, e nessa comunhão Deus treinava ele. Quando ele ia lá para o seu lugar de oração e ficava lá, Deus treinava ele ali. Deus adestrava as mãos e os dedos dele. E aí, qual era uma das habilidades de Davi? Que ele usava os dedos para tocar? Harpa. Aonde ele foi treinado? Na comunhão dele com Deus. Ele pedia: Deus, treina meus dedos, treina minhas habilidades, me treina, adestra minhas mãos, treina meus dedos. E qual é a habilidade que ele desenvolveu? Tocar harpa. E aí, sabe o que aconteceu? Saul era o rei de todo Israel, e ele mandou perguntar em toda a nação de Israel: quem de todos os habitantes de Israel sabe tocar bem harpa? Ah, o Davi. Ah, então é ele, manda chamar ele aqui, ó. Só que Davi, ele estava preparado antes, ele já tinha se preparado para ele entrar por essa porta. O que eu quero dizer aqui, irmãos? Que tem porta que só se abre para quem está preparado. Tem determinadas portas que só se abrem para quem se preparou de antemão. Então você precisa se preparar. Deus abre porta para quem está preparado, mas você precisa se preparar de antemão. Então você precisa saber em qual habilidade Deus quer te treinar. No dom de fala, no dom de serviço, música, fazer um trabalho com as prostitutas, com o drogado, com as nações, no asilo, com órfãos, com perdidos, nas ruas com evangelismo, no treinamento da igreja para evangelizar. Em qual habilidade Deus quer treinar você? No docente, no ensino, no pastoral, no evangelístico, no profético? Qual serviço? No que Deus quer treinar você? O que você carrega dentro de você? Quando a gente não descobre o que nós carregamos dentro de nós, sabe um erro que nós cometemos? A gente começa a se comparar com os outros. Isso é um dos piores erros que o ser humano pode cometer, é se comparar com os outros. A conta nunca vai bater. Sabe por quê? Vamos supor que você carrega areia. Essa é a sua matéria-prima, esse é o seu dom, é a sua habilidade. Você carrega dentro de você areia. Então o que você tem que fazer? Vidro. Esse é o fruto que você tem que dar. Aí o outro irmão, ele carrega dentro dele minério. O que ele tem que fazer? Ferro. Ele nunca vai conseguir produzir vidro com o minério dele. Aí o outro, ele carrega dentro dele madeira. O que ele tem que fazer? Cadeira, porta de madeira. Ele nunca vai conseguir produzir o ferro e o vidro do outro. A conta nunca vai bater, porque eles carregam matéria-prima diferente. Só que aí todo mundo quer fazer aquele lá, porque aquele é o que sai mais. Mas aí você fica se comparando com os resultados do outro. Você nunca vai conseguir produzir os resultados do outro, porque você carrega uma matéria-prima diferente. Você quer fazer aquele só porque é o que sai mais, é o que dá mais status, mídia. Não se compara. Não tem comparação. Você tem uma impressão digital específica. Você tem uma consistência específica, biológica, emocional
espiritual, física, específica. Você precisa descobrir o que você carrega e você dá resultado naquilo, você dá frutos naquilo, sem se comparar com ninguém. Aí você descobre e se prepara para aquilo. Se você se comparar com o resultado do outro, a conta nunca vai bater e você sempre vai ser frustrado, se sentir com complexo de rejeição, de revolta, com o senso de inaptidão. Eu não sirvo para nada, eu não presto, ninguém me ama, ninguém me quer, eu não me encontro, eu não sei qual é o meu lugar, eu estou perdido. Por quê? Você está se comparando com o outro. Você queria produzir o resultado que o outro dá, você queria produzir o fruto que o outro dá, mas ele carrega areia, ele faz vidro muito bem, e ele encontrou o lugar dele, ele está ali produzindo vidro, ele está fluindo nisso. Só que você carrega dentro de você minério, você tem que fazer ferro, não tem que fazer vidro. Deixa ele fazer o vidro dele, você faz ferro. Os irmãos estão entendendo a comparação que eu estou fazendo aqui? Então você precisa descobrir qual é a tua habilidade. O Davi descobriu a dele, era tocar harpa. E ele se preparou. Deus, me treina meus dedos. Eu quero tocar bem a harpa, eu quero fazer bem feitinho, ser essencial nisso. É isso que o Senhor quer na minha vida. Eu vou fazer bem feito e vou fazer até o final. Aí, por causa que ele desenvolveu essa habilidade específica, abriu uma porta para ele no palácio do rei. Por quê? Só entra em palácio quem tem habilidades específicas. Lembra daquele Provérbios? Conhece um homem perito na sua obra? Entre os reis será colocado, não entre a plebe, porque foi perito naquilo que, na sua obra. Então você precisa descobrir o que você carrega. Aí eu carrego areia, então você precisa ser perito em fazer vidro. Eu carrego minério, você precisa ser perito em produzir ferro. Só entra em palácio quem tem habilidades específicas. Tem portas que só se abrem para quem se preparou antes. Por exemplo, eu fui para os Estados Unidos agora no final do ano passado, mas eu só entrei por essa porta porque eu desenvolvi uma habilidade específica antes, uma habilidade chamada administração de finanças. Eu faço poupança todo mês, eu não gasto mais do que eu ganho, eu controlo as minhas finanças, não é ela que me controla. Aí apareceu essa porta, eu peguei a minha poupança, uma parte dela, e fui. Fiz a viagem da minha vida. Mas por que eu entrei por essa porta? Porque antes eu me preparei, eu desenvolvi uma habilidade chamada administração de finanças. Só entra em palácio quem tem habilidades específicas. Tem portas que só se abrem para quem já está preparado de antemão. E eu fui lá no trabalho, fui lá para ministrar. Aí entra uma outra habilidade que eu tinha desenvolvido, pregar. Se eu não tivesse essas duas habilidades, eu não tinha ido. Então, irmão, você precisa se preparar. Descobre qual é a matéria-prima que você carrega dentro de você e se prepara. Foca nisso, seja essencial. Pede, Deus, me treina. Desenvolve minhas habilidades. Adestra minhas mãos, meus dedos, me treina, Senhor. Eu quero ser treinado, eu quero ficar bom nesse negócio. Eu quero ser perito na minha obra. Isso vai te abrir portas. Desculpa o que eu vou falar aqui, não me entenda mal, mas o dom, ele te leva para lugares que o caráter não te levaria. Mas o caráter te dá o respaldo para você ir lá longe com o dom. Por isso é importante ter dom e caráter. Tem portas que só se abrem para quem está preparado. Só entra em palácio quem tem habilidades específicas, quem desenvolveu isso. E não me venha com a história que você não tem nenhuma. Eu não vou aceitar essa sofisma.
Isso é mentira do diabo. Está denunciado aqui em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus diz que todos temos pelo menos um talento, pelo menos um dom. Nós vamos ver isso no 5º ponto. Mas eu quero contar mais um testemunho a respeito desse 4 aqui, sobre se preparar. Há 15 anos atrás, quando eu me converti em 2004, me converti das drogas. Eu usei drogas durante uns 3 anos da minha vida, mais ou menos, de 15 aos 18 anos. Eu fui batizado pelo meu professor de história, que me evangelizou dentro da sala de aula, me discipulou, e agora nós somos companheiros de presbitério, o Toninho. E quando ele me batizou, quando eu tinha 18 anos de idade, em 2004, aí Deus usou uma irmãzinha. A gente era um grupo de 9 pessoas na sala da casa do meu discipulador, 9 discípulos. E Deus usou uma irmã para falar assim: Márcio, Deus quer usar você no ministério de louvor, no ministério da palavra. Eu, que legal! E o que é isso? Eu nem sabia o que era. Que negócio é esse ministério de louvor que ela está falando, né? Você imagina, eu tinha acabado de me converter das drogas, não entendia nada, não sabia nem a diferença de Velho e Novo Testamento. Só que ela falou esse negócio para mim e eu acreditei. E aí eu foquei nisso, eu fui me treinar, eu fui me preparar. Deus, eu acredito nisso, é isso que o Senhor tem para mim, e eu vou me treinar. Destra minhas mãos para a batalha, meus dedos para a guerra, me treina nesse negócio. Aí eu fui aprender violão. Aí eu aprendi violão, aí eu compus minha primeira música. Aí eu gravei, eu tinha um programinha de computador lá, eu gravei. A hora que eu fui escutar, foi um desastre. Eu era totalmente desafinado, eu nem sabia, eu achava que estava arrebentando. Eu falei: meu Deus, por que o Senhor permite um trem desse, Deus? Que negócio horrível, não dá, não tem jeito. Aí só que eu ficava lá, eu trancava a porta do meu quarto, ajoelhava e ficava chorando: Deus, me treina, Senhor, por favor. Eu chorava, eu clamava para Deus me treinar. Eu clamava, isso ocupava muito meu coração. E eu clamava com dor, com lamento, mas com fé, com esperança, era uma mescla. E eu ia pedindo para Deus me treinar, aí eu pegava, gravava de novo, aí ficava mais ou menos, eu ajoelhava, chorava, aí eu tentava ver onde eu estava desafinando, gravava de novo, aí voltava, chorava mais um pouco. Teve uma vez que eu fiquei 10 horas trancado no quarto num domingo, chorando, orando e gravando, chorando, orando e gravando. 10 horas trancado, há muitos anos atrás, no século passado. E aí até que eu aprendi uma música, e eu ficava só esperando o dia que Deus ia me abrir essa porta para eu ministrar louvor na nossa reunião geral da igreja de Agudos, 9 irmãos dentro de uma sala. Aí a filha do Toninho, ela não foi na reunião, e ela que ministrava louvor. Aí alguém falou assim: o Márcio aprendeu uma música, solta o violão no colo dele. Aí caiu o violão no meu colo, eu falei assim: é agora que eu vou usar meu dom, eu vou arrebentar. Aí eu peguei aquele violão, irmãos, me deu um branco na letra. Eu comecei a transpirar em cima do violão, eu fiquei nervoso, eu errei as notas, foi um desastre, ninguém gostou. Eu fui embora frustrado: Deus, eu nunca mais ministro louvor. Botei a culpa em Deus. Só que alguma coisa do lado de dentro dizia assim: não desiste, continua, eu vou te treinar. Você vai conseguir. Você errou, mas você consegue. O erro serve para aprender, não para desistir. Então eu fui treinando de novo, e eu pegava, aí eu comecei a pedir para Deus sabedoria. Aí eu falei assim: bom, já sei, na próxima vez que eu for ministrar louvor, eu vou ministrar aquela música do Asaf, Jesus, porque é só essa letra, não tem perigo de esquecer, né? O pessoal já conhece tudo. Aí teve uma outra
porta aberta, e os irmãos falaram: Márcio, você vai ministrar louvor próximo domingo. Já sei qual música eu vou cantar. A música é Jesus do Asaf, que só fala Jesus, Jesus, Jesus a música inteira. Aí eu ministrei esse cântico, os irmãos cantaram juntos, e o negócio fluiu. Eu voltei para casa espiritado, porque o negócio fluiu, os irmãos cantaram, eu voltei pisando nas nuvens. Aí eu falei: eu vou investir nesse dom. E eu fui e treinava de novo, e aprendi outra música, aí depois eu ministrei louvor de novo, aí depois eu fui indo, aí me chamaram para ir ministrar numa congregação, aí eu ministrei louvor e não sei o que, aí eu aprendi o espanhol, aprendi outra habilidade, aí daqui a um pouco me abre uma porta lá no Chile. Eu recebo um convite para ir ministrar no Chile, em Santiago e Rancagua, em 2014, e eu oro desde 2010 mais ou menos, eu oro com vários pastores de Agudos pela unidade da igreja, de várias congregações diferentes, e eles sabiam que eu tinha recebido o convite, eu estava desempregado, eu tinha uma poupança, não queria mexer nela. Aí os pastores falaram assim: Márcio, nós vamos ofertar a tua passagem para o Chile, está aqui, ó, vai. Aí eles ofertaram uma passagem para eu ir para o Chile. Aí eu peguei R$300 da minha poupança, fiquei 2 semanas no Chile, voltei com 200. Quem em sã consciência vai para outro país, ficar 2 semanas com R$300 e volta com 200? Aí eu fui lá em Rancagua, lá com o Adolfo Valdívia e o Maurício Valdívia, e: Márcio, você vai ministrar louvor hoje à noite. Opa, maravilha, eu já tenho aqui, já estou preparado. Minhas mãos já estão adestradas para a batalha. Aí era um congresso de pastores, tinha várias congregações, tinha quase 800 pessoas, e eu ministrando louvor no Chile em espanhol. Aleluia, que és digno de receber honra e glória, força e poder. Lá no Chile, em 2014, ministrando louvor em espanhol. Quando jamais nem me ocorreu esse sonho. Há 15 anos atrás eu era um drogado, e Deus disse para mim que eu tinha sim um dom, e eu me preparei. E a primeira vez que eu fui usar esse dom foi um desastre, ninguém gostou. Eu errei a letra, eu esqueci as notas. Mas Deus falava para mim assim: não desiste, insiste, persevera, eu quero te treinar, eu quero treinar tuas mãos. E eu acreditei e fui treinando. Aí em 2014 me abriu uma porta lá no Chile. Por que eu estou contando isso para você? Porque, irmãos, para pensar, se lá em 2004, 2005 eu tivesse desistido dessa habilidade, desse dom, eu teria abortado o que Deus tinha para mim em 2014. E eu vim de Agudos aqui só para dizer isso para você: não desista. Você sim tem um dom, sim tem uma habilidade. Isso vai abençoar pessoas, isso vai tocar em gerações, isso vai te abrir portas. Você vai se encontrar, você vai fluir, ao invés de ficar tentando sobreviver. Quando a gente encontra o nosso dom e está respaldado por caráter, a gente não sobrevive, a gente flui. A coisa anda, desenvolve, frutifica, avança, cresce, prospera. Qual é o teu dom? Qual é a tua matéria-prima? Você tem pedido para Deus treinar os teus dedos? Adestrar as tuas mãos nessas habilidades? Você está preparado? Irmão, olha só, pior do que você não saber qual a visão celestial de Deus para a tua vida, é você não estar preparado para ela. Porque quando a porta chegar, você não vai poder entrar, porque você não se preparou. Pior do que
que você não saber o que Deus quer que você faça, pior do que você não saber qual a visão celestial específica de Deus para a sua vida, pior do que você não saber o teu dom, tua habilidade, teu serviço, teu ministério, teu propósito, pior do que isso, é você saber e não estar preparado para ele. Porque você deixou a vida me levar, a vida leva eu. Para fracassar, basta não fazer nada. Se você não se preparar, você já está caminhando para o buraco. Porque você deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é deixa a vida me levar, a vida leva eu. Você tem que se preparar. Não é vamos ver o que o dia de amanhã tem preparado para mim. É o que você tem preparado para o dia de amanhã. O que você tem treinado. O que você está pronto, preparado para entrar em qual porta com essa habilidade que você tem? Ah, Márcio, eu nem sei qual habilidade que eu tenho. Bom, então você precisa orar e buscar Deus, porque aquele que ouve a voz de Deus não fica confuso naquilo que tem que fazer. Só quando você for orar, vai e fica. Segundo, pergunta para os irmãos. Deus usa muitos os discipuladores, os nossos Ananias, Moisés, Paulo, Samuel. Aí você descobriu qual é a tua matéria-prima que você carrega. Eu carrego areia, então eu vou me dedicar a fazer vidro. Eu carrego minério, então eu vou me dedicar a fazer ferro. Eu carrego madeira, eu vou me dedicar a fazer púlpito. Eu tenho o dom de ensinar, então você tem que se dedicar ao ministério docente, de mestre, de ensino. Eu tenho paixão pelos perdidos, então você carrega o dom evangelístico. Ah, o meu negócio é comunhão, bem-estar a longo prazo do rebanho. Então você carrega o dom pastoral. Você precisa descobrir o que você carrega dentro de você. Isso precisa ferver em alta temperatura, porque é o que vai trazer para fora esse negócio. Porque é só quando você está cozinhando, é só quando você coloca em temperatura alta que você consegue fazer aquela carne de panela. É a mesma coisa que o seu dom. O seu dom está aí dentro de você. Quando você quer buscar o seu dom, não olha para fora, olha para dentro. A resposta está aí dentro de você. A resposta não está do lado de fora, a resposta está do lado de dentro. Você lembra quando João Batista mandou os discípulos perguntar para Jesus: você é o Messias que havia de vir mesmo? Ou a gente tem que esperar outro? Jesus não respondeu a pergunta. Jesus voltou a pergunta para João Batista. Por quê? Porque a resposta estava dentro de João Batista. Não estava do lado de fora, estava do lado de dentro. A sua resposta está do lado de dentro, está dentro de você. Isso precisa ferver em alta temperatura, vai trazer para fora a tua resposta. Aí você se prepara para isso, meu irmão, porque vai abrir portas para você. Deus vai abrir portas para você. Só que só entra em palácio quem tem habilidade específica, quem desenvolveu habilidade específica. Seja um perito, descubra o que você carrega, seja um perito nisso. Amém, irmão? Eu quero profetizar isso na tua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Você vai descobrir, você vai sair desse retiro sabendo o que você carrega. Você vai sair desse retiro com convicção daquilo que Deus quer fazer na tua vida, com clareza do que você carrega do lado de dentro, do teu dom, do teu talento natural, do teu dom espiritual, do propósito, da visão celestial específica que Deus tem para a tua vida. Você vai sair desse retiro com essa convicção. Em nome de Jesus, eu profetizo isso na tua vida, meu irmão. Em nome de Jesus. Quinto e último. Você descobriu o seu dom, você está se preparando para ele, então agora você precisa multiplicar teus talentos. Esse é o quinto e último ponto. Multiplique teus talentos. Texto, Mateus 25:15.
14, vai? Mateus 25, 14, desculpa. Mateus capítulo 25, versículo 14, diz assim, ó: pois será como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Ó o versículo 15. Gente, vamos procurar essa resposta aqui, ó. Quantos servos esse senhor tinha? Tá? A resposta está no versículo 15. Ó, a um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro 1, cada um segundo a própria capacidade. Então partiu. Então quantos servos tinham? 3. Então esse senhor, ele tinha um total de 3 servos. Esses eram todos os servos que ele tinha, eram 3. Irmãos, esses 3 servos aqui, alguém deles não tinha nenhum dom? Não tinha recebido nenhum talento? Não. Todos eles tinham pelo menos 1. O que Deus está falando através dessa palavra lida? Ele está falando o seguinte: que todos os nós que estamos aqui, servos do Senhor, servos e servas, todos nós temos pelo menos um talento, um dom. Não tem absolutamente ninguém aqui que não tem nenhum talento. Não tem. Não tem. Se esse conceito está na sua mente, é uma sofisma, uma mentira do diabo. Porque a palavra de Deus diz que você tem pelo menos um. Então não me venha com esse argumento: ah, mas eu não tenho nenhum. Tem sim, pelo menos um. Você não descobriu ainda, mas você tem. A um ele deu 5 talentos, para o outro deu 2, para o outro deu 1, cada um conforme a sua capacidade. Olha o versículo 16. O que recebera 5 talentos saiu o quê? Imediatamente. Ele saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, ó o versículo 17, do mesmo modo, o que recebeu 2, ele saiu imediatamente, do mesmo modo, e ganhou outros 2. Mas, no versículo 18, o que recebera 1, ele não saiu imediatamente. O que ele fez? Abriu uma cova, escondeu o dinheiro do seu senhor, ao invés dele sair imediatamente. Irmãos, presta atenção aqui. Tinha 3 servos, um tinha 5 talentos, o outro tinha 2 e o outro tinha 1. Então o Senhor veio, esse daqui, a hora que ele recebeu os 5 talentos, ele saiu imediatamente colocar em prática. Esse que recebeu 2, a hora que ele recebeu esses 2, imediatamente ele saiu colocar em prática. E essa postura desses 2 denuncia esse daqui, que recebeu e ficou panguando. Eu acho que eu já vi isso em algum lugar. Mas isso não acontece aqui em Cuiabá, é só em Agudos que acontece. Deus dá talento para alguns, e esses que recebem, imediatamente ele já sai colocar em prática, ele já sai funcionar, ele já vai fazer alguma coisa. Só que essa postura desses que saem imediatamente, você já percebeu? Você delega uma responsabilidade, você dá uma palavra profética, a pessoa recebe, ele já sai praticando. Só que esses irmãos, eles denunciam os outros que estão panguando. Que recebe e fica procrastinando, fica enrolando, fica se esquivando do serviço, oferece resistência. A postura desses 2 denuncia esse daqui, ó, o panguão.
Não seja um panguão. Funciona. Aperta o botão power, liga esse negócio. Faça alguma coisa. Reage, levanta, desperta, acorda. Aquilo que Deus tem te dado não pode morrer em você. Você precisa multiplicar isso, precisa tocar as pessoas. Você precisa entregar, passa para frente, transmite, entrega, dá. Aí eu te pergunto, qual desses três é você? Esse e esse que sai imediatamente praticar aquilo que recebeu? Ou esse que fica enrolando, jogando para debaixo do tapete, procrastinando, com preguiça, se esquiva? Ninguém vai me notar, eu vou ficar escondidinho aqui. Está escondendo você e o talento junto. Muda a sua postura, meu irmão. Márcio, mas eu recebi pouco talento. Mas, irmão, quem é fiel no pouco é o próximo candidato a ser colocado sobre o muito. Você já percebeu? O que Jesus fala para esses que saíram imediatamente? Esse aqui recebeu 2, menos do que esse que recebeu 5. Mas esse que recebeu 2, ele não ficou lamentando, eu recebi pouco. Ele foi fiel no pouco. Aí o Senhor volta e fala assim: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, agora eu vou te colocar sobre o muito. Qual é o pouco que você tem? Eu tenho pouco dinheiro, eu tenho pouco talento, eu tenho poucos amigos, eu tenho poucas habilidades, eu tenho pouca revelação. Seja fiel no pouco. Com esse pouco aí que você tem, seja fiel. Porque quem é fiel no pouco é o próximo candidato a ser colocado sobre o muito. Ao invés de lamentar que tem pouco, faça como esses 2 aqui, imediatamente, é agora, é para já, não é para amanhã, é para agora, é já.